Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre as reações de eliminação. As reações de eliminação são reações onde há a saída de um ligante dos compostos orgânicos, diminuindo assim a cadeia do composto orgânico. Elas são o inverso das reações de adição. Neste tipo de reação, a partir de um único composto, nós obtemos dois produtos, um orgânico e um inorgânico. E essa eliminação pode ocorrer de duas formas, intramolecular ou intermolecular. São reações de grande importância para a indústria química, principalmente para a obtenção de plásticos. Na reação de eliminação intramolecular, os dois átomos eliminados são da mesma molécula. Então, para compensar a sua saída, nós temos a formação de uma ligação dupla entre os carbonos que perderam esses ligantes. Então, de forma genérica, o que nós temos? Os carbonos possuem os seus ligantes e esses dois ligantes irão sair juntos. Então, para compensar essa saída, nós temos a formação da ligação dupla e o ligante eliminado será um composto inorgânico. No caso das eliminações intermoleculares, são necessárias duas moléculas iguais e, por isso, não há a formação da ligação dupla. O que nós temos é a formação de uma ligação entre essas duas moléculas que perderam os seus ligantes. Aqui nós temos duas moléculas idênticas, onde eu tenho a saída do ligante AB de uma molécula e uma parte deste ligante da segunda molécula. Então, eu vou formar uma ligação entre essas duas moléculas. O meu composto orgânico será a união das duas moléculas utilizadas como reagentes. Os principais tipos de reações de eliminação são a desidratação intermolecular de álcool, a desidratação intramolecular de álcool, a desidratação de ácidos carboxílicos, a desidrogenação e a eliminação de halogênios. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de reações de eliminação, começando pela desidrogenação. A desidrogenação ocorre a partir de um alcano ou de um alceno, e ela consiste na eliminação de hidrogênio para obtermos um alceno ou alcino, utilizando catalisadores e temperaturas elevadas. A desidrogenação só ocorre de forma intramolecular. Então, aqui nós temos como exemplo o caso do propano, onde, na presença de aquecimento, nós teremos a saída dos hidrogênios para a formação do alceno. O segundo tipo é a eliminação de halogênios. A eliminação de halogênios é feita com a utilização de zinco em pó e álcool como catalisador. E a partir disto, nós podemos retirar um par de halogênios que estejam em carbonos diferentes. Nós temos três possibilidades distintas. O primeiro caso é a eliminação de halogênios vicinais, que são halogênios vizinhos, ou seja, estão em carbonos vizinhos. Neste caso, eu irei formar o alceno correspondente e irei formar como produto inorgânico o haleto de zinco correspondente. Então, no caso aqui, nós temos a eliminação de dois átomos de bromo e o composto inorgânico eliminado será o brometo de zinco. O segundo caso é o dialeto não vicinal, ou seja, eu terei a eliminação de halogênios que não são vizinhos. Neste caso, também há a utilização do zinco como reagente e o álcool como catalisador, e para que essa eliminação ocorra, irá acontecer o fechamento da cadeia, ou seja, a minha cadeia irá se converter em um ciclo, e eu irei formar o haleto de zinco correspondente. O terceiro caso é o tetrahaleto duplamente vicinal e gêmeo. O que isso significa? Nós temos um composto orgânico que possui 4 halogênios idênticos e vicinais, ou seja, vizinhos. Neste caso, nós precisamos, na estequiometria de 2 mols de zinco metálico, além da presença do álcool como catalisador, e eu irei formar um alcino como produto orgânico, além de 2 mols do haleto de zinco correspondente.
Outro tipo de reação de eliminação é a eliminação de haleto de hidrogênio. Neste caso, são necessárias elevadas temperaturas, um solvente que não seja muito polar, geralmente um álcool, e uma base forte para que a reação ocorra. Aqui nós temos o exemplo do 2-cloropropano, que na reação com o hidróxido de potássio e nas condições reacionais necessárias, pode ser convertido em propeno, além de eliminar o cloreto de potássio e também moléculas de água. É preciso ter cuidado porque o produto da eliminação de um haleto de hidrogênio não é o ácido correspondente, ou seja, se eu estou eliminando hidrogênio e cloro do meu produto orgânico, a minha eliminação não irá produzir HCl, pois o hidróxido de potássio ou a outra base forte utilizada na reação irá participar da reação. Então, eu irei formar um sal inorgânico e não o ácido correspondente. No caso das reações de eliminação, onde há mais de uma possibilidade para o alceno formado, a regra de Zaitsev é aplicada. E o que essa regra diz? Ela diz que o alceno formado será o correspondente à remoção do hidrogênio do carbono com o menor número de substituintes hidrogênio, ou seja, o carbono menos hidrogenado. A aplicação da regra de Zaitsev não exclui a formação do outro composto, ela apenas prevê o produto principal da reação de eliminação. Então, vamos ver como essa regra se aplica. Aqui, nós temos o 2-bromobutano reagindo com o hidróxido de potássio. Nós temos como possibilidade de eliminação juntamente com o bromo o hidrogênio do carbono da esquerda, que é um carbono secundário, ou o hidrogênio do carbono da direita, que é um carbono primário. Neste caso, seguindo a regra de Zaitsev, nós teremos como produto principal a eliminação do hidrogênio do carbono secundário, pois se trata do carbono menos hidrogenado. Então, o produto de maior porcentagem será o but2-eno. Isso não significa que não há a formação do but1-eno. Ele será formado, porém, numa menor porcentagem. Agora, vamos ver os casos mais comuns de reações de eliminação, que são as reações de desidratação, começando pela desidratação intramolecular de álcool. Na reação de desidratação intramolecular de álcool, nós temos o ácido sulfúrico como catalisador e a temperatura de 170 a 180 graus, para que haja a formação de um alceno com a eliminação da molécula de água. Então, aqui nós temos o caso do propan-2-ol, que nestas condições reacionais, ou seja, temperatura em torno de 170 graus e a presença do ácido sulfúrico, irá formar o propeno, eliminando a molécula de água. Neste caso, nós temos a desidratação intramolecular, pois a hidroxila e o hidrogênio, que são eliminados, estão na mesma molécula. Já na desidratação intermolecular, nós temos a presença de 2 mols do álcool e o produto será um éter e não um alceno. Essa reação também é catalisada por ácido sulfúrico, porém ocorre em uma temperatura menor. Então, aqui nós temos o exemplo do etanol, 2 mols do etanol, na temperatura em torno de 140 graus Celsius, ou seja, uma temperatura menor do que a desidratação intramolecular, nós iremos ter a eliminação da hidroxila de uma molécula e do hidrogênio de outra e, consequentemente, a formação do éter como produto orgânico, pois este átomo de oxigênio da primeira molécula do álcool irá ficar com uma valência livre, logo ele irá se ligar no outro radical de carbono oriundo da segunda molécula de álcool. Um outro caso muito comum de reação de desidratação é a desidratação de ácidos carboxílicos. Neste caso, nós podemos ter diferentes agentes desidratantes, ou seja, catalisadores utilizados. Além do ácido sulfúrico, também são utilizados ácido fosfórico e também o P2O5. A desidratação de ácidos carboxílicos geralmente ocorre de forma intermolecular.
a primeira molécula do ácido carboxílico vai perder o grupo OH e a outra molécula vai perder somente o hidrogênio da hidroxila. Então, nós teremos a formação de uma ponte e o composto orgânico formado será um anidrido. A desidratação intramolecular também ocorre, mas nesse caso nós precisamos ter um diácido. Aqui nós temos o exemplo da desidratação intermolecular. Então, são necessários 2 mols do ácido carboxílico e eu terei a eliminação da hidroxila de um dos ácidos e do hidrogênio do outro, formando a ligação entre o oxigênio, que ficou com a valência livre, e o carbono do outro ácido. Então, o composto formado será um anidrido. No caso da desidratação intramolecular, eu preciso ter um diácido, ou seja, um ácido carboxílico que tenha 2 carboxilas na mesma molécula. E neste caso, eu também tenho a eliminação da hidroxila de uma das carboxilas e do hidrogênio da outra. E eu também formo a ligação entre o oxigênio e o carbono. Porém, eu irei fechar a cadeia, formando um anidrido de cadeia fechada. O último caso de reação de eliminação que nós temos é uma reação já conhecida, que é a reação de esterificação. A reação de esterificação é um caso especial da desidratação e é a reação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool para a produção de éster e eliminação da molécula de água. A reação de esterificação é uma reação naturalmente lenta, então é necessário o aumento da temperatura e também a presença de um catalisador para acelerar a sua velocidade. Neste caso, nós temos uma esterificação de Fischer. A reação inversa de esterificação é denominada hidrólise do éster, e neste caso, a partir do éster e de água, nós podemos produzir o ácido carboxílico e o álcool correspondente. É importante saber que na reação de esterificação, a hidroxila vem obrigatoriamente do ácido carboxílico e não do álcool, e isto é confirmado através de experimentos em laboratório com marcadores radioativos. Então, aqui nós temos o exemplo da esterificação do ácido etanóico com o etanol. A hidroxila do ácido sai juntamente com o hidrogênio do álcool e nós temos a formação do etanoato de etila e a eliminação da molécula de água. Esta reação realizada no sentido contrário é a hidrólise do éster. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!